Olá, esse é o projeto Discípulos de Feynman e essa é a segunda aula da playlist de hidrostática aqui do canal. Nessa aula a gente vai tratar do Teorema de Stevens. Primeiramente, a gente precisa de um resultado que é importante e que a gente vai usar muitas vezes. E esse resultado é que a força exercida por um líquido em repouso no seu recipiente é sempre perpendicular às paredes do recipiente, independente ali de como é, né, a parede desse recipiente. Aqui tem essa foto aqui, que dá para vocês fazerem até em casa. Você pegar uma garrafa PET e você furar ela, você vai ver que bem assim no início do furo, a água ela vai sair perpendicularmente e depois ela vai começar a cair, né, por causa da aceleração da gravidade. Mas isso mostra que a força que a água exerce no recipiente, né, na parede do recipiente, ela é perpendicular à parede do recipiente. E isso acontece para qualquer fluido que está em repouso, porque caso houvesse uma componente tangencial, por ação e reação, o recipiente ia fazer também uma força contrária ao líquido, e isso faria com que o líquido se movesse, o que contraria, né, a hipótese de o líquido estar em repouso. Ou seja, para qualquer líquido em repouso, você sempre tem que a força que ele vai exercer na parede aqui do recipiente, aqui eu peguei aqui um recipiente, vamos dizer, circular, né? Um balão de água, por exemplo, as forças dos líquidos sempre vai estar apontado na direção perpendicular. Pronto. Aí, além disso, tem algumas coisas que também são importantes, que elas foram percebidas durante o estudo da hidrostática. A primeira é que aqui a gente vê, por exemplo, um recipiente aqui, né? Vamos dizer que ele tem um líquido aqui assim. E, como eu disse, né? A força ela vai ser perpendicular à parede do recipiente. Mas foi percebido que quanto maior a profundidade do líquido, né? Você vai ter uma força maior. Ou seja, ela vai ser proporcional ali à profundidade. Então, aqui no início, perto da superfície, a gente vai ter uma força fraca e aqui vai ter uma força mais forte e assim por diante. Então, no caso, o lugar que vai ter a maior força vai ser no fundo, né? Que nem aqui a gente vê nesse desenho aqui. E uma coisa importante também, que também acabou sendo percebido, é que em um líquido em repouso, qualquer força, né, exercida por esse líquido, ela vai ser igual se você não variar a profundidade. Então ela aumenta com a profundidade e todos os pontos que têm a mesma profundidade vão exercer a mesma força. Aqui a gente vê, não ficou exatamente igual, né, mas essas três setas aqui, elas são para serem iguais. Elas têm a mesma força, representam a mesma força porque todos estão no fundo do recipiente. E então elas vão exercer a mesma força. No caso aqui também é uma coisa importante que a gente vai abordar mais lá para frente e que é um pouco mais aprofundada, mas é porque a gente aqui está considerando que a gravidade é para baixo, né? Então ela aponta para cá. Caso a gravidade fosse para cá, por exemplo, a gente teria que todo o líquido que tivesse perpendicular à gravidade, então vamos dizer aqui, né? Perpendicular à gravidade, todo esse líquido aplicaria a mesma força, ou seja, teria a mesma pressão, né? Porque pressão e força estão ali são bem relacionados, né? Mas isso aqui a gente vai apresentar mais no final, mais depois, que é mais aprofundado. Enfim, vamos primeiro aqui calcular, para demonstrar o teorema de Stevens, a gente começa calculando qual é a diferença de pressão, ou qual é a pressão exercida por uma coluna de água. E aqui a gente vai pegar uma coluna de água cilíndrica, que é para facilitar. E o bom dessa demonstração, né, que a gente demonstra com um cilindro e depois ali usando coisas mais complicadas, a gente consegue provar que vale não só para o cilindro, vale para qualquer coisa, basicamente. Enfim, vamos lá. A pressão ela é igual à força sobre a área. Então, vamos dizer aqui que a gente vai ter, nesse ponto aqui, né, a gente vai ter uma pressão P1.
aqui na parte de cima do cilindro, e a gente vai ter uma pressão P2 na parte de baixo do cilindro. E a gente tem aquela diferença aqui de altura entre o tamanho, né, do cilindro, ele é de H. E o que a gente quer relacionar P1 e P2. Então vamos lá. Imaginando aqui, né, que a gente tem uma força, esse cilindro aqui ele está em repouso, né? Então as forças elas têm que se equilibrar. Então vamos imaginar que na parte de baixo o líquido vai exercer uma força ou qualquer coisa, né, que para poder equilibrar vai exercer uma força F2, que é uma força que está atrelada à pressão 2, certo? E a parte de cima vai exercer uma força F1. E aqui perceba que a gente já está usando o que foi apresentado no início do vídeo, né? Essas forças elas vão ser perpendiculares à tampa, né, desse cilindro, porque a força ela é sempre perpendicular à superfície. E além dessas duas forças, a gente tem a força peso, né, que é causada, né, pelo peso do líquido que está dentro desse cilindro. Enfim, então a gente vai ter aqui M vezes G. Só que aqui no estudo da hidrostática, a gente vai utilizar como dados, em muitas questões, vai aparecer a massa específica como dado. Então, é importante que vocês saibam relacionar a massa com a massa específica, que é pela própria definição, né? A gente tem aqui que a massa específica vai ser igual a massa sobre o volume. Então, a massa é igual a massa específica vezes o volume. Essa expressão aqui ela é bem simples, né? Bem fácil de chegar, mas ela é muito importante no estudo da hidrostática e também no estudo da hidrodinâmica. Porque, no geral, ali, quando a gente está trabalhando com líquidos, a gente gosta mais de trabalhar com volume. E aqui vai ficar até um pouco claro do porquê. Enfim, vamos lá. Como essas forças aqui elas se equilibram, né? Porque o fluido está em repouso, a gente vai ter que a força 2 vai ser igual a força 1 mais o peso, né, que é massa vezes a gravidade. Mas aqui eu já vou colocar direto, que é μ vezes V, que é M aqui, nessa relação que a gente tem, vezes a gravidade. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir pela área. Porque o que a gente não quer uma relação entre forças, a gente quer uma relação entre pressões. E pressão é força sobre área, e também é importante que a tampa do cilindro vai ter a mesma área na parte de cima e na parte de baixo. Então, quando a gente dividir pela área aqui, a gente vai conseguir a pressão 2 e a pressão 1, porque a área é a mesma, né? Então, dividindo aqui, a gente vai ter, já vou fazer direto, né? Pressão 2, né? Porque é força 2 sobre a área, é igual a pressão 1, mais aí μ, e qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser igual à base, a área da base, que é A, vezes a altura, H, vezes G. Aí aqui, né, a gente vai dividir por A, que a gente dividiu tudo por A, e a gente vai cortar aqui. Então a gente tem essa relação, né? P2 é igual a P1 mais μ vezes a altura vezes a gravidade. Pronto. Agora a gente vai só generalizar o que a gente calculou no quadro passado, né? Aqui a gente considerou que o cilindro ele era, vamos dizer assim, o todo, né? Todo o líquido está dentro desse cilindro. Enquanto aqui a gente vai pegar um recipiente grande e a gente vai pegar 2 pontos desse recipiente grande e vai desenhar aqui um cilindro, que é o
uma coluna de água, né? E isso aqui é só para generalizar, usando aquele resultado anterior, a gente generalizar para qualquer recipiente, né? Então, você tem aqui dois pontos, P1 e P2, que eles têm entre si uma distância h, vou colocar aqui a distância h, e a gente quer calcular qual é a diferença de pressão entre esses dois pontos. E isso aqui acaba ficando claro, né, depois da gente ter calculado nesse último quadro aqui, a pressão exercida por essa coluna de água, certo? Então, nada de diferente, é só uma generalização. Então, a gente tem que P2 vai ser igual a P1 mais μ vezes G vezes H. E aqui a gente já consegue uma coisa óbvia, né? Uma coisa importante, que essa relação, né? P2 é igual P2 é igual a P1 mais μ vezes G vezes H, é a lei de Stevens e também é chamada de lei fundamental da hidrostática. Aí aqui uma dica geral é que sempre quando tiver uma lei fundamental de alguma coisa, geralmente essa é a lei mais importante que vocês precisam saber, ou pelo menos uma das mais importantes, então sempre prestem muita atenção nisso, certo? E uma coisa importante aqui que a gente já consegue de cara é que se H for igual a zero, ou seja, se dois pontos estiverem na mesma altura, então se a gente pegar esse ponto P2 aqui e esse ponto P3 aqui, isso vai implicar que P2 é igual a P1. No caso, vou colocar aqui P3, né, porque foi o que eu coloquei no quadro passado. Mas, então, todos os pontos que tiverem na mesma altura, eles vão ter a mesma pressão. E aqui eu ressalto de novo aquilo que eu falei anteriormente, né? Que essa altura ela vai depender da gravidade. Então, você pode ter um líquido, por exemplo. Vamos imaginar aqui que a gente tem um líquido, simplesmente um líquido qualquer com a gravidade normal, certo? A gente vai ter que a superfície desse líquido ela vai ser, claro, perpendicular à gravidade. E vamos imaginar então que esse líquido, vamos dizer que isso aqui é um copo, né, um copo de água, você coloca ele num carro e você acelera. O que vai acontecer? A gravidade resultante, que vai ser a soma da gravidade mais a aceleração, no caso mais, eu vou colocar menos a aceleração, né? Caramba, errei aqui. Menos a aceleração vai ser igual a nova gravidade, né? Que eu vou chamar de gravidade aparente. Então, aqui só, é mais como um aprofundamento. Vamos dizer que você coloca dentro de um carro e o carro ele acelera para cá, certo? Aceleração para cá. Aí o que vai acontecer com esse mesmo copo? Vai acontecer que a superfície dele, né, como você consegue já imaginar, a superfície dele vai ficar dessa forma aqui, certo? Então, qual seria a diferença de altura aqui? No caso, se você tem um líquido, um ponto, né, do líquido aqui e um ponto do líquido aqui, eles não vão ter a mesma pressão, certo? Os líquidos, os pontos do líquido que vão ter a mesma pressão vão ser aqueles que são perpendiculares à gravidade resultante, né? A gravidade aparente, a gravidade resultante, como você quiser chamar. No caso aqui, né, fica claro, você pode ver pela própria superfície do líquido, todos os pontos da superfície do líquido, eles vão ter qual pressão, né? Eles vão ter a pressão atmosférica, certo? Pressão atmosférica. Então, aqui você já percebe que esses líquidos aqui, tecnicamente, esses pontos, né, do líquido, eles estão na mesma altura, certo? De acordo com essa nova gravidade, que é uma gravidade que aponta para cá, aqui aproximadamente, né? Então, aqui na superfície você já consegue ver ali quais são os pontos que têm a mesma altura. No caso,
Aqui na gravidade normal, você observa, né, que a superfície ela é perpendicular. Então, esses pontos aqui eles têm a mesma altura, né? Os pontos da superfície eles têm a mesma altura, o que é claro, o que é óbvio, né? Só que nesse caso aqui, em que a gravidade ela é uma gravidade diferente, né? Porque a soma da aceleração e a soma da gravidade terrestre, você percebe que os pontos que têm, entre aspas, a mesma altura, eles são um pouco diferenciados, né? Porque a gravidade é diferente. Mas enfim, isso aqui é mais uma discussão ali para umas questões mais difíceis, mas no geral não cai muito assim. Só queria deixar isso claro, certo? Ok, a gente vai fazer aqui uma questão então, que é a questão que eu já abordei na primeira aula, e é a questão do experimento de Torricelli, certo? Vou colocar aqui Torricelli. Ele é muito importante e eu não sei se escreve assim, eu não tenho certeza, mas ele é um experimento muito importante e costuma cair bastante nos vestibulares. Então, também é importante porque ele dá um entendimento ali de como funcionam algumas coisas, certo? E muitas questões têm raciocínios parecidos. Então, vamos lá. O que acontece? No início, a gente vai ter um tubo que ele está todo cheio de mercúrio, certo? Tubo todo cheio de mercúrio, até a ponta. Aí você vai virar esse tubo dentro de uma bacia que também está toda cheia de mercúrio. O que vai acontecer? Esse mercúrio ele vai descendo para a bacia e chega uma hora que ele para. Ele para tendo uma altura H, que está aqui mostrada na imagem. E tem vários jeitos, variantes dessa questão, mas aqui a gente vai dar a pressão atmosférica, né? Esses aqui são os dados da questão que eu coloquei. Dá a pressão atmosférica e dá a massa específica do mercúrio, e a gente vai calcular qual é a altura dessa coluna de mercúrio. Pronto. Vamos lá. O que a gente aprendeu ali, o que a gente tinha feito, né, no quadro passado aqui, a gente viu que se a altura for zero, a diferença de altura for zero, a pressão vai ser igual, certo? Então, a gente vai pegar dois pontos aqui que tem a diferença de altura zero, certo? E esses pontos são quais? É esse ponto aqui, que é um ponto da superfície, e esse ponto aqui, que não é um ponto da superfície, é um ponto da parte de baixo do tubo, mas que tem a mesma altura de um ponto da superfície. E a gente vai comparar, certo? Por quê? Porque como eles estão na mesma altura, eles vão ter a mesma pressão. E qual é a pressão desse ponto na superfície? Essa pressão vai ser a pressão atmosférica. Enquanto a pressão na parte de baixo do tubo vai ser a pressão aqui em cima. Isso aqui a gente vai abordar mais adiante, mas vamos dizer P1. E a pressão causada pela coluna de água, que eu vou chamar de P2, certo? Nesse caso aqui, a gente vai aproximar um pouco, e a gente vai dizer que a pressão 1 ela é igual a zero. Por quê? Porque no início a gente tinha um tubo que estava todo cheio de mercúrio. Então, quando esse mercúrio ele vai descendo para a bacia, a gente meio que diz que não tem nada na parte de baixo do tubo, entendeu? Porque antes tinha líquido, aí esse líquido desceu, tecnicamente não tem nada. O que vai ter na vida real, no caso? Vai ter vapor de mercúrio, porque o mercúrio, depois de um tempo, né, ele vai começar a evaporar, e isso vai criar um gás de mercúrio ali dentro e vai ter uma pressão de vapor. Só que a gente não vai considerar isso nessa questão. E a gente vai ter a pressão 2, que vai ser uma pressão que está atrelado ali a essa coluna de mercúrio, certo? E qual vai ser essa pressão? Vai ser Mi vezes G vezes H. Pronto. Basicamente aqui a gente já acabou a questão. Por quê? Porque a pressão da superfície tem que ser a mesma pressão do ponto ali embaixo da coluna de mercúrio, certo? E qual é a pressão da superfície? É a pressão atmosférica.
E qual é a pressão da coluna de mercúrio? Ela vai ser 0, que é a pressão 1, mais μ vezes G vezes H. Pronto. Se a gente considerar isso aqui, primeira coisa, vamos fazer aqui a questão, né? Normal. A gente vai usar tudo unidade do SI, então 10 a quinta Pascal, que é a unidade de pressão no sistema internacional. Aí 13,6 gramas por centímetro cúbico não é uma unidade do SI, né? A unidade do SI no caso aqui seria gramas por metro cúbico. E aí para transformar é só você multiplicar por 1000. Isso aqui é um pouco mais complicado, né? Mas enfim, acho que dá para entender. Mas qualquer coisa, se ficar dúvida aí, vocês colocam no comentário. Enfim, multiplicou por 1000 vai dar 13.600. Aí vezes 9,8 vezes a altura. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que a altura vai dar igual a aproximadamente 760. Não, 760 não. Vai dar 0,76 metros, que dá igual a 760 milímetros. E aqui já fica uma coisa interessante, que alguém já deve ter ouvido falar aí, que a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio. E é isso que significa, entendeu? Isso aqui a gente tem uma coluna de mercúrio que ela consegue equilibrar, uma coluna de 760 milímetros de mercúrio que consegue equilibrar com a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, é isso que significa você dizer que a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio. É uma outra unidade que é usada, às vezes muito na química, eu acho, bastante utilizada. Então, é importante vocês meio que entenderem assim, de onde que vem, né, esse nome. Pronto. Aí aqui, mais uma questão que eu acho muito interessante. E tem até um vídeo no YouTube que um cara tentou fazer isso na vida real. E claro que não deu certo. Mas a questão é a seguinte. Tem uma pessoa com um canudo muito grande. E ela quer beber um líquido, no caso ela quer beber água, que está num copo que está a 20 metros abaixo dela. E ela quer usar esse canudo para beber esse líquido e pergunta se é possível, né? No caso, a pergunta aí fica para cada um, mas no geral perguntar se é possível ou perguntar até quanto o líquido consegue subir ou qual é a altura máxima que a pessoa consegue beber, né, esse líquido. Então vamos dizer, acho que uma pessoa aqui a 12 metros, será que ela consegue beber esse líquido? Beber a água? Ou se ela tiver 5 metros, ela consegue? Enfim, vamos pensar aqui um pouco sobre como funciona um canudo, certo? A gente tem um canudo aqui e o que acontece? No início, o canudo ele tá cheio de ar. Aqui é o canudo antes de você colocar a boca nele, né? Começar a puxar. No início o canudo está cheio de ar, certo? Está cheio de ar aqui e a pressão atmosférica é a mesma. Aqui ela vai estar a pressão atmosférica no canudo, que ele está cheio de ar, e vai ter a pressão atmosférica aqui no líquido, também na parte de fora. Então, é de se esperar que a água aqui dentro do líquido, ela se mantenha no mesmo nível, né, dessa superfície, porque pressão atmosférica entra aqui e pressão atmosférica entra aqui, então não tem diferença de altura. No entanto, quando você chega aqui e começa a puxar, né, vou colocar aqui uma boca. Você chega aqui e começa a puxar o ar desse canudo, você faz com que a pressão aqui dentro ela diminua, certo? A pressão diminui e o que acontece? O líquido ele vai ganhando altura, certo? Porque a pressão diminuiu e aí para você ter esse equilíbrio, né, você vai ter que
essa pressão desse ar mais a altura desse líquido tem que ser igual à pressão atmosférica, né? Porque eles se equilibram. Mais ou menos que nem a experiência de Torricelli que eu tinha acabado de mostrar. Então, só que você consegue puxar só o tanto de ar que tem dentro do canudo, certo? Então vai chegar uma hora que você vai puxar todo o ar que tem dentro do canudo e essa pressão aqui dentro, ela vai ser igual a zero. Ou seja, imagina que você tem um pulmão muito forte e você consiga puxar todo o ar do canudo e vire vácuo. Então vai acabar sendo que nem o mesmo experimento de Torricelli, né, que a gente considerou que a pressão era zero, né? A pressão dentro do tubo quando você tinha colocado dentro da bacia. Então, o que acontece? Esse é o caso limite, né? Esse é o máximo de altura que a gente vai conseguir, é quando a pressão do ar que está dentro do canudo for zero. Então, o que vai acontecer, né? A gente vai ter pressão atmosférica atuando de um lado e a pressão na coluna d'água atuando do outro lado. E aqui vai começar a ser exatamente, aqui imagina que isso aqui é o canudo e isso aqui é o copo, né? Isso aqui é o copo. Então isso aqui acaba sendo a mesma coisa da questão que a gente tinha feito anteriormente. A gente vai ter que a pressão atmosférica, né? Porque a gente está pegando na superfície do líquido que está dentro do copo, ela tem que ser igual. Aí agora a gente vai pegar a pressão desse ponto, que é um ponto do canudo, mas tem a mesma altura do líquido que está na superfície. A pressão atmosférica ela vai ser igual a zero, né? Porque que nem ali a gente fez no experimento de Torricelli, a gente vai considerar que tem vácuo, né? Porque a gente quer saber qual é a altura máxima que esse líquido vai chegar. Zero mais μ vezes G vezes H. Pronto. Aí a pressão atmosférica, 10 a quinta, é igual. Aí μ da água é 1000 quilos por metro cúbico. 1 metro cúbico de água tem 1000 quilos. Vezes, aí eu vou considerar aqui 10 como a gravidade, mas é só para aproximar, né? Para ficar mais fácil. Vezes a altura. E aí, fazendo isso aqui, você consegue que a altura máxima é de 10 metros. Isso aqui parece um 2, mas é de 10 metros. Caramba, tá horrível isso aqui. Enfim, então, o que a gente tem aqui é que a pessoa que está a 20 metros, ela não consegue tomar a água dentro do copo, porque essa água ela vai subir e vai chegar uma hora que ele vai ter puxado todo o ar, se ele for possível, né? Se ele conseguir, vai puxar todo o ar e a pressão atmosférica ela só vai conseguir equilibrar com 10 metros de água. Então, você vê aí como é que é impossível isso aqui, né? É interessante, eu acho massa o funcionamento do canudo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso antes até ver essa questão. Então é isso. Se você tiver uma pressão atmosférica que seja maior, por algum motivo qualquer, ou seja menor, aí você vai ter diferentes alturas. Assim como você tendo diferentes líquidos, você vai ter também diferentes alturas. E aí você pode parar para pensar agora, pô, e se fosse mercúrio ao invés de água? Se a pessoa tivesse, não façam isso em casa, mas se a pessoa estivesse tentando beber mercúrio, qual seria a altura máxima? E aqui, se você talvez estiver seguindo o raciocínio, você já deve saber que a altura máxima vai ser de 76 centímetros, certo? Então, a pessoa que tiver 1 metro acima do copo não vai conseguir tomar. E isso acaba ficando um pouco claro, né? Por causa do experimento de Torricelli. É quase a mesma situação. Então é isso. Eu tentei explicar aqui o melhor que eu podia, como funciona, como é, né, o teorema de Stevens, como é utilizado. Provavelmente a gente vai acabar abordando ele em algumas questões no futuro, porque ele é um teorema muito importante e acaba aparecendo em quase todas as questões. Mas esse aqui é um vídeo mais introdutório, tentando demonstrar e tentando fazer ficar mais intuitivo como aplicar
esse teorema na resolução das questões. Se você gostou, clique em gostei. Se tiver alguma dúvida aí, pode colocar nos comentários que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, que a gente vai estar postando o resto das videoaulas dessa playlist de hidrostática. A gente planeja abordar todo o assunto de hidrostática do início até o final e tentar abordar umas questões tanto do nível mais básico até o nível mais avançado. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Até mais.